Olá! Bom, eu gostaria de voltar hoje para dar continuidade ao nosso livro O Poder Oculto da Amabilidade, sendo que hoje um vídeo um tanto diferente do que eu tenho feito, porque eu mudei e aí aquela estrutura que eu tinha ainda não consegui montar novamente. E para que isso não se torne algo muito dispendioso, com muito tempo de distância de um vídeo para o outro, eu vou fazer como eu consigo neste momento, tá bem? Então, nós vamos falar agora sobre evitar o juízo temerário. E aí, o que é, esse juízo temerário? É muitas vezes aquele julgamento que a gente faz um tanto quanto raso, só de acordo com como aquela situação me tocou naquele exato momento. O juízo temerário é um ato de injustiça contra o seu próximo, pois você o condena sem o ter ouvido e sem conhecer as razões e o motivo de suas ações. Eu não sei vocês, mas a depender às vezes de uma história que a gente escuta, de alguma coisa que acontece na nossa vida e a gente acredita em, numa determinada situação que sempre se repete, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nos trazem uma memória ou que está relacionada a algo que a gente viveu ou viu recentemente e nós logo dizemos: isto é assim, né? Nossa, aquela pessoa está agindo de má fé. Aquela pessoa fez isso e isso errado e não tem jeito. Ela não tem salvação. Então, esse é um juízo muito raso. Principalmente quando eu quero dar conta da real intenção de alguém naquilo que ele faz. Por quê? Uma pessoa, um ser humano é muito complexo. As relações humanas são muito complexas. Então eu não consigo julgar a atitude do outro com uma perfeita percepção do que realmente aconteceu. Porque eu não consigo ver todos os lados da realidade. E por mais que aquilo seja ruim, é muito complicado quando eu quero determinar que não, a pessoa agiu de má fé, ela foi ruim, ela fez isso único e exclusivamente pelo mal. Ou para ver, enfim, a desgraça de alguém, essas coisas. Então, precisamos tomar muito cuidado, tá? A caridade e a honestidade são qualidades necessárias para um julgamento justo. Então, veja bem, caridade e honestidade. Será que eu sou caridoso? Será que eu sou honesto? Quantas vezes é difícil para nós empregar a honestidade em nós mesmos, né? Então, assim, poxa, às vezes aquilo também que mais me incomoda no outro é algo que eu não consigo mudar em mim. E aí estou eu ali emitindo um juízo e dizendo às vezes: você é muito preguiçoso porque não faz isso. E muitas vezes eu também não sou assim tão diligente com as minhas necessidades, com as minhas tarefas. Então, a gente às vezes olha para o outro de acordo com o nosso mau humor, com o nosso estado de ânimo naquele dia, com os sentimentos momentâneos que influenciam o nosso julgamento. Então, quantas vezes também, levados por essa vontade e muitas vezes um aparente desejo de justiça, nós, naquele dia, estamos mal e julgamos mal e agimos mal. E aí, eu acredito que já falei aqui em outro vídeo que o problema não é um juízo que eu faço da situação, mas é como eu julgo e condeno a ação do outro, como eu determino a intenção de alguém no decorrer de uma ação. Porque se eu conseguir
me distanciar daquela situação. E se eu conseguir distanciar as pessoas e olhar só o que aconteceu, tudo bem que eu diga, essa situação é errada, né? Isto que aconteceu foi errado. No caso de uma traição, por exemplo, né? Um caso extraconjugal, por maior que seja a justificativa daqui ou dali, é errado. Nada justifica nesse sentido. Então, mas eu não posso querer julgar a intenção da outra pessoa, percebe? Então é aqui que está o problema. E muitas vezes o que a gente está vivendo naquele momento influencia. Não podemos julgar retamente baseado nas aparências. Mais uma vez, né, a ratificação dessa verdade que eu estou tentando trazer. A propensão natural para julgar os outros pelos nossos padrões é uma fraqueza da nossa natureza decaída. Então, muitas vezes é engraçado porque a gente olha para as pessoas e fala: nossa, mas como que aquela pessoa é assim? E no mais, a gente está olhando e dizendo assim: ah, mas eu não faria desse jeito. Ou então, nossa, por que aquela pessoa não faz tal coisa que seria tão melhor para ela, para a família? Só que aquilo é um bem para mim, não é um bem para ela. E aí eu esqueço que eu venho do mesmo barro, que eu venho da mesma origem, que eu sou a mesma árvore torta. O Pedro Augusto, ele fala muito do brinquedo quebrado. E eu gosto da analogia da árvore torta, porque a árvore ela nasce toda torta e se você deixar naturalmente, principalmente aquelas árvores que a gente tem no cerrado, elas vão crescendo assim, todas sem destino às vezes, né? E nós somos como essas árvores, a gente precisa estar sempre aparando, podando, para que ela cresça melhor e mais bonita. Então, todos nós somos essa árvore torta também. E aí, muitas vezes a gente julga as pessoas pelas nossas próprias fraquezas. Então, se eu tenho uma fraqueza, eu acredito piamente que todo mundo tenha, né? Aquela questão de ver o mundo a partir do meu próprio umbigo. E o mundo é muito mais do que isso. As pessoas são muito mais do que isso. Você não pode julgar uma pessoa pelos seus fracassos. Deve julgá-la pelo que ela faz a partir deles. E aí vem aqui uma outra questão muito interessante, porque será que importa quantas vezes se cai ou importa mais quantas vezes se levanta, né? E para algumas pessoas, determinadas coisas são mais difíceis. Determinados comportamentos corretos ou bons são mais difíceis do que para os outros, né? Então, assim, quando eu julgo só pela queda, nossa, mas lá vem você fazendo isso de novo. Tá bom, tudo bem. Caiu? Não importa quantas vezes você caiu, não demore no chão. Levante o mais rápido possível. E é isso. Quantas vezes perdoar? 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Por quê? Porque nós caímos infinitamente. Porque nós erramos infinitamente. E se o outro erra com você, você também erra. Não se esqueça. Principalmente numa relação, né? Não existe um erro unilateral. O erro é sempre bilateral. Seja em qualquer medida, tá? Peça ao Senhor, onisciente e compreensivo, que o ajude a ver o bem nos outros, que o ensine a relevar o que os outros têm de meramente humano, pois a maioria dos pecados se deve à fragilidade e não à malícia. Peça a Cristo que o ajude a dar aos outros pelo menos uma chance justa de se defenderem. E perceba que não existe, de fato, nenhuma grande injustiça em que algo de ruim ou algo de ofensivo chegue até mim. Por quê? Porque é muito natural e com certeza eu já fiz isso com alguém.
né? Não é uma grande injustiça que algumas coisas aconteçam, que eu me sinta desagradada, né, em algum momento. E aí, mais uma questão não é muito o que a outra pessoa dá, é o que eu recebo. Uma pessoa, ela só me humilha se eu me sentir humilhado. Então não é muito o que a pessoa faz, ela pode tentar de todas as formas fazer. Mas e aí, como eu me sinto? E como eu devolvo? Porque mais uma vez parece um jargão, né, da internet já, mas não é o que o outro faz. Não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre quem eu sou, é sobre como eu recebo. E aí a gente não pode esquecer, só Deus pode julgar plenamente um ato, uma pessoa ou alguém. E nós não podemos esquecer que uma pessoa é muito mais do que aquele momento onde eu encarei que ela foi desagradável comigo. Uma pessoa é muito mais do que um mero momento na sua vida, do que uma página, um parágrafo da sua história. Por que julgais então o teu irmão, ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10. Davi orou: eu reconheço a minha iniquidade diante de mim. Está sempre o meu pecado. Depois de conhecer a si mesmo, você perderá todo o desejo de julgar os outros. Se você se debruçar um pouquinho sobre um real autoconhecimento e você perceber o tamanho da sua miséria, o quanto ainda você tem que lutar para ser o justo da Bíblia, não é? E o justo peca 7 vezes por dia, então imagine lá eu que não sou justa, quantas vezes eu não peco. E também a gente não pode esquecer que nós não pecamos só pelo que sai da nossa boca, nós pecamos também pelos pensamentos. E tudo isso influencia muito na nossa vida, influencia até na saúde do nosso corpo. Até mesmo aqueles pensamentos que nós ruminamos dia após dia, eles nos consomem e consomem não só a nossa saúde, o nosso bem-estar emocional, como também a saúde do nosso corpo. A palavra não é só aquela palavra que sai da minha boca, mas é aquela palavra que fica girando e girando e girando e tomando conta dos meus pensamentos, da minha vida. Você deve aprender a interpretar benevolamente os motivos das ações para poder alcançar o amor perfeito ao próximo. Então, vamos tentar fazer um exercício de acreditar sempre na boa vontade, na boa intenção do outro, sem nos preocupar tanto em perceber a maldade logo. Vamos dar aquele passinho de boa fé. Poxa, vai que a pessoa só tá querendo acertar, mesmo errando. Porque se eu for tentar compreender de fato a intenção, eu vou falhar muito, vou falhar enormemente. E é muito melhor que eu tente perceber a boa fé, mesmo que ela não esteja ali, do que eu julgue com a maldade que também não tá ali, tá? E ficamos por aqui hoje e por enquanto vamos seguir nesse modelo de vídeo, tá? Peço desculpas porque realmente eu não quero parar o trabalho que eu estou desenvolvendo e para não demorar muito. Então, se você gostou, sempre tem alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilhe com alguém, mande para outras pessoas, se inscreva no canal se não for inscrito, dê um joinha para me ajudar. E estaremos por aqui muito em breve, se Deus quiser.